Bem-vindos ao Rolê de Quinta, o quadro do canal Cinema, Cerveja e Amendoim, em que nós trazemos recomendações de filmes para vocês, sempre de forma temática, sobre o mesmo tema, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem carinhoso, por assim dizer, para nós, que é jornalismo, filmes que tratam sobre jornalismo. Eu sou o André Rossi. Eu sou o Rodrigo Alonso. E coloca a vinheta aí, Leão. A nossa primeira indicação é Montanha dos Sete Abutres. É o filme mais antigo da nossa lista, da década de 50, e mostra a história de um jornalista que ele era acostumado com grandes coberturas, a trabalhar em cidade grande, e do nada ele é deslocado para uma cidade menor, onde ele não tem muita emoção, não consegue pegar histórias de impacto, até o momento que ele pega o carro, vai viajar para uma reportagem corriqueira e se depara com um acidente, um homem preso dentro de uma mina. E aí, ao invés de resgatar aquele homem, ele se aproveita de toda aquela situação para criar uma história em cima daquilo e aí chamar até feira para vender coisa ali perto, chamar a população para acompanhar aquela história, fazer também sensacionalismo em cima daquilo, prolongar aquela situação. Tem a opção de resgatá-lo, mas ele prefere postergar isso, prefere que ele fique mais tempo ali preso na mina para que tenha mais cobertura em cima de toda essa situação, em cima dessa história. Então é um filme que critica bastante o jornalismo sensacionalista, pega bastante nesse ponto. É um filme bastante assistido por nós jornalistas, principalmente dentro da faculdade, e é muito interessante também para se conscientizar sobre o real exercício do jornalismo. O segundo filme de hoje é Todos os Homens do Presidente, de 1976, estrelado pelo Dustin Hoffman, pelo Robert Redford, e acompanha dois jornalistas do Washington Post investigando o assalto, o roubo que teve na sede do Partido Democrata em 1976 também, que é o caso Watergate, que é um caso extremamente conhecido, que chocou os Estados Unidos, e é um filme muito sobre manual de jornalismo, basicamente. É um filme que se permite mostrar os jornalistas ligando para várias fontes, passando minutos no telefone sem ninguém dar a informação que precisa, e aí de repente, então vamos tentar essa informação de outro jeito. Passa 2 horas em biblioteca pesquisando, não encontra nada. Então, dentre esses filmes de jornalismo, talvez seja um dos que mais se permite mostrar como está um trabalho de apuração, e também tem muito a relação da fonte, da fonte que não quer se identificar, mas está passando aí uma informação que pode ser importante para o processo de apuração. Então é um filme que se permite viver meio esse lado do jornalismo que muitas pessoas não conhecem por não estarem dentro de uma redação, acompanhando o dia a dia do trabalho. E além de tudo é um filme com ritmo muito bom, a direção é maravilhosa, então desses filmes de jornalismo é um dos obrigatórios. E a nossa terceira indicação é Frost / Nixon, é praticamente uma continuação do Todos os Homens do Presidente, que mostra também a renúncia do Nixon da presidência por conta do caso Watergate. O Todos os Homens do Presidente mostra toda essa situação, que culminou depois na renúncia do Nixon. E aí o Frost / Nixon é uma entrevista com o Nixon, dele se justificando também, mostrando o lado dele. E aí tem todos os bastidores dessa entrevista, como ela foi articulada, como também o entrevistador está se sentindo pressionado por conta disso, porque a população dos Estados Unidos, de uma forma geral, está putaça com o Nixon e quer uma justificativa, quer que ele seja cobrado por isso. Então tem uma pressão muito grande em cima do entrevistador, e o Nixon também quer levantar também o lado dele, ele quer se colocar como bonzinho. Então tem todas as articulações dos dois lados, parece uma luta de boxe ao invés de uma entrevista, os dois batalhando para conseguir o que querem, que cada um pressionado do seu ponto. Então é um filme muito legal, mostra bastante esse lado também do jornalismo, da apuração para fazer uma boa entrevista, e isso é muito importante. A entrevista é um gênero jornalístico muito importante também para a condução dessa profissão.
penúltimo filme do rolê de hoje é Spotlight, Segredos Revelados, com esse belo subtítulo, que é um filme que ficou um pouco estigmatizado no Brasil, principalmente porque ganhou o Oscar e o pessoal meio que achou que não merecia, porque veio meio do nada, ficou uma discussão meio estranha sobre ele, mas no final dos contos é um filme muito bom, que também, assim como Todos os Homens do Presidente, se permite mostrar muito do jornalismo que as pessoas às vezes no dia a dia não sabem. Então é um filme que usa muitos jargões, como por exemplo switch, que é quando a gente dá sequência a uma matéria que já saiu, trazendo suas consequências, por exemplo, e acompanha um grupo de repórteres do Boston Globe, que é um grupo, uma divisão específica focada em jornalismo investigativo, que começa a apurar algumas denúncias envolvendo padres lá em Boston por conta de abuso sexual. Então é um filme que vai também mostrar muito como que é o processo de abordagem à fonte, de como conseguir uma entrevista, de como é importante trabalhar com dados e tabelas para você conseguir cruzar informações, que tem muita gente como eu que entrou no jornalismo achando que não vou fazer conta, não vou trabalhar com Excel, mas na verdade no dia a dia você acaba tendo que usar muito isso, e Spotlight mostra muito desses bastidores. Além disso, o elenco todo é muito bom, né? Você tem o Mark Ruffalo, uma excelente atuação, e é um filme que, além de ter um tema interessante, ele vai crescendo e de repente um caso que está lá focado em uma cidade específica tem desdobramentos mundiais. É baseado em fatos reais, inclusive, então é um filme também nessa linha de obrigatório sobre o jornalismo. E a nossa quinta e última indicação é Boa Noite e Boa Sorte. É numa época pós-Segunda Guerra Mundial que aí se trava uma rivalidade maior entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os americanos ficam com bastante medo e receio também por conta do comunismo. Tinha bastante críticas ao comunismo. Os Estados Unidos inteiro também é articulado contra essa política comunista. E aí também se insere um medo que não condiz com a realidade, né? Tem um político lá que todo mundo que é contra ele é comunista, que também aponta o dedo para todo mundo, e aí tem um jornalista que resolve enfrentá-lo. Ele tem um programa que parece um editorial assim de uma televisão, que ele se pronuncia bastante sobre as declarações desse político, também mostra contradições nessas declarações do político. Então é praticamente um outro gênero também do jornalismo, né, André? Se a gente falou antes da apuração, também da entrevista, esse filme trata mais também sobre o posicionamento do jornalismo, sobre injustiças sociais, como que o jornalismo deve se comportar diante disso e também como deve combater quando um político ou alguma autoridade faz essas injustiças também e impacta o país com isso. E a cerveja do rolê de hoje é uma cerveja aqui da região, pertinho, a Dama Beer de Piracicaba, uma cerveja Pilsen, muito boa, refrescante para dias quentes como hoje. Esse foi o rolê de quinta, obrigado por acompanhar, não esqueça de assinar o nosso canal, curtir esse vídeo, a gente também está com página no Facebook, que é Cinema Cerveja Amendoim, temos o perfil no Instagram, que é o cinema.cerveja.amendoim, e esperamos vocês na próxima quinta-feira, trazendo novamente sempre filmes sobre uma mesma temática, para ter aí várias indicações para você aproveitar o final de semana, assistir com seus amigos, com sua namorada, família, e apreciando uma boa cerveja e um amendoinzinho que vai bem. Até semana que vem.